Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro para falarmos da nossa segunda fase de Direito Constitucional. Eu sou o professor Daniel Lamounier, coordeno a nossa segunda fase de Direito Constitucional. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês o meu Instagram, @danlamounier. Isso, se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, pode mandar mensagem por lá. Estou sempre colocando no Instagram também bastante conteúdo para vocês de revisão, com várias enquetes, então para te ajudar na preparação. E começo aqui com vocês falando sobre a nossa repescagem. Quando a gente começa a falar de repescagem, nós temos aqui emoções mistas. A primeira emoção é: Daniel, eu acabei de fazer o exame 45 e eu não tive a nota que eu queria ter. Eu queria ter passado. E pelo que eu já vi da prova, pela correção, eu não consegui. Seja porque eu errei a peça, seja porque olhando para o padrão, o gabarito das questões, eu não consegui chegar lá, tive dificuldade. E não só para quem fez em constitucional, porque é normal receber vários alunos de outras áreas que estão migrando agora para a segunda fase de constitucional. Então, a primeira coisa é entender como que foi a última prova. Depois eu falo da outra emoção. Então, como que foi a prova? A nossa prova da segunda fase de constitucional foi o seguinte: dois universos diferentes. A peça, ela foi boa. Aliás, a peça foi quase um Ctrl+C, Ctrl+V, acho que no exame 42, que também foi uma petição inicial de mandado de segurança, também fazendo controle difuso, bem parecido, tá? Foi uma peça que não foi difícil de detectar qual era, se você pegando a redação, para quem treinou, claro, né? Aplicando as técnicas, dá para perceber que era um mandado de segurança. Eu tinha uma ameaça de violação a um direito subjetivo do nosso cliente. Então, a peça, ok. Tá, eu posso ter uma dificuldade em algum fundamento, isso é de praxe, é normal. Mas os candidatos, de modo geral, conseguiram identificar qual era a peça, estruturar a peça. Mas, quando nós chegamos nas questões, aí houve o ponto de atenção. O que aconteceu? Nas questões, embora o nosso coordenador, eu já falo para vocês, tenha sido o mesmo, Firle, as questões mudaram um pouquinho de padrão. E as questões estavam desafiadoras. Só a questão 4 que veio na média, não é uma questão fácil, mas veio naquela média já esperada, mas as outras vieram com uma dificuldade maior. Não do conteúdo em si, mas a redação estava difícil de ler, estava difícil de interpretar. Então, para os candidatos que já estavam cansados, ansiosos, porque todo mundo fica ansioso, todo mundo fica cansado uma prova como essa, então a dificuldade aumentou, demonstrando que para fazer o exame 46, mais do que nunca, o treino vai ser fundamental. Porque saber qual é o conteúdo da segunda fase constitucional, quem já fez a segunda fase já tem uma noção. Saber aqui quais são as peças, também para quem já fez a segunda fase já tem uma noção das peças. Quem está chegando agora vai descobrir sobre isso. Mas como eu pego esse conteúdo e eu aplico? Como que eu vou interpretar a questão para saber qual que é o tema, não é? Qual que é o problema, para não ficar patinando na hora da pesquisa? Como que eu vou usar o VADMECUM com o índice sistemático e o índice remissivo também? Porque VADMECUM é tudo igual, né? Os índices remissivos a gente vai criando, colocando para vocês para tentar ajudá-los na hora da prova. Isso cada autor de VADMECUM vai criar a sua sistemática e tal para ajudar os seus candidatos, seus alunos. Tá bom? Mas como é que a gente põe tudo isso? Porque você é capaz de passar na prova. Você pode, você vai passar na prova. Porque se você não passa na prova de segunda fase, quem desiste, você não desiste. Tanto é que você está aqui agora tentando. E isso tem a ver com a outra emoção. Você sai daquela emoção da tristeza porque viu que não foi aprovado, ou que não tem, que a chance de aprovado seria pequena. No momento que eu gravo para vocês, a gente não teve a resposta, né? A gente ainda não teve o padrão de espelho, o resultado, a correção e tal. Né? Mas você levantou e falou o seguinte: eu quero, eu posso e eu vou passar nessa prova. Eu vou dominar essa prova. Eu vou saber os detalhes mínimos porque eu vou arrasar. E é isso que faz a mente de um aprovado. É você acreditar na sua capacidade e que a prova não é sua inimiga. Você tem que dominar ela. E aí você dominando, você vai ter sucesso. E eu estou do seu lado, assim como Darlan, Carol, toda a nossa equipe, não é? As professoras Patrícia, a professora Flávia, todo mundo que corrige, né, os simulados de vocês para poder te ajudar nessa empreitada de sucesso, tá? Mas lembre-se, vai ser necessário muito treino de simulados e provas passadas para poder chegar lá. E até falando sobre isso, para aqueles que vão começar agora, né, adquiriram um curso, quem pega aquele formato em curso mais completo, tem acesso a um grupo de aulas que é de treino, só de resolução de questões e algumas peças, tá?
Então é para treinar vocês a usar o LPTP, treinar a usar o SNAF. Isso pegando as provas passadas vai ajudar demais. Então treine exercícios, porque isso vai fazer a diferença na sua caminhada. Dito tudo isso, tá? Sabendo que eu estou olhando para o próximo advogado na minha frente, vou te ajudar agora a reestruturar essa caminhada. Vou te mostrar aqui um pouco sobre o nosso panorama da segunda fase, ainda mais para que está chegando agora. E aí depois nós teremos aulas, tudo normal daqui para frente. Então, vamos ao quadro. Então, para conhecer um pouquinho, né, sobre a nossa equipe, aqui na foto estou eu e a professora Carol, que vai falar com vocês de petição inicial de procedimento comum, vai falar de recursos também, então o professor Darlan, que vai entrar com recursos e na aula de mandado de segurança. Nós temos a equipe dos professores assistentes, né, aqui eu colocando, né, a Flávia, a Mari, as duas Patrícias, claro, mas essa equipe também, né, vai cuidar de vocês, analisando os simulados, apontando o que pode evoluir, quais os cuidados que você tem que ter, porque às vezes a gente vai fazer uma autocorreção, às vezes a gente erra na autocorreção, ou às vezes a gente é muito leniente com o erro, ou a gente é duro demais. Então, um terceiro, com o espírito da FGV fazendo a correção, vai te mostrar então qual é o caminho do sucesso. Daniel, eu estou chegando agora. Foram alguns amigos meus que indicaram o meu curso, que indicaram você, né? Mas antes de começar a falar, Daniel, eu queria saber um pouquinho mais, eu não te conheço, queria conhecer um pouquinho mais de você. Então é o seguinte, Daniel, eu fiz a minha prova lá em 2006, então já tem uma caminhada já que eu fiz a minha prova. Na época eu não fiz segunda fase em constitucional, porque não tinha ainda segunda fase em constitucional, na época eu fiz em tributário, tá? As provas eram isoladas por cada estado, não era um exame unificado. Naquela época, né, em que eu fiz a prova, nós tínhamos 100 questões objetivas e na prova discursiva era a peça com 5 questões. Então era até uma prova um pouco maior, embora sejam provas diferentes do que nós temos hoje, não é? Mas sempre com aquele frio na barriga. Será que eu passo? Será que eu não passo? Meu trabalho está cobrando. Essa pressão que você pode estar sentindo agora, eu senti também lá em 2006. Aquela coisa tipo, fulano da família passou de primeira. Também senti isso na época que eu fiz. Então, é normal, e isso passa, tá bom? Quando eu fiz a minha prova de segunda fase, meu maior medo era na primeira. Eu falava assim, cara, na primeira eu tenho várias disciplinas, tem disciplina que eu não domino, então meu medo era passar na primeira. Eu falei assim, na segunda, se eu for, eu vou me dedicar, eu vou aprender a fazer, né, e vou passar. E aí isso funcionou, porque a segunda fase é treino. A segunda fase não tem nada a ver com a primeira. Quem se prepara para a segunda, pensa a primeira, preparou errado. Porque na segunda fase, eu tenho que aprender quais são as peças, como é que eu estruturo peça, né, quais que são os itens das peças, depois como que eu coloco cada argumento, aquelas regrinhas de três que eu ensino para vocês. Depois as questões, como é que eu faço? Eu tenho que identificar o problema, qual que é o tema, né? Quais são os temas que eu posso cobrar na segunda fase, onde fica cada tema na Constituição. Então você fazendo esse radar, esse mapa, você vai evoluir, tá? Para poder arrasar na prova, ok? Ainda falando sobre mim, então, eu, Daniel, sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra. Minha graduação foi pela Universidade Federal Tocantins, quando eu morei lá. Meus pais foram servidores públicos lá em Palmas, e quando eu morei com eles, eu aproveitei, fiz minha graduação na Universidade Federal, fui aluno na primeira turma da Federal Tocantins. Depois disso, eu fiz outras especializações em Direitos Humanos, também em Constitucional, fiz em Comunicação, isso tudo pela Universidade também de Coimbra, em Portugal. Sou também especializado em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra, também em Portugal. Eu sou qualificado pelo Banco Mundial em estações e contratos internacionais, eu fui controlador adjunto do município, eu fui chefe médico da Controladoria, da Secretaria de Segurança Urbana e advogo, então, desde 2006. Estou aqui com vocês nessa empreitada de preparação. Como professor, eu sou professor da OAB para a segunda fase, desde o exame número 4. Então agora a gente está começando preparação para o exame 46. Então já estou falando de 42 exames como professor. Então eu pude acompanhar cada evolução da banca, seja a banca lá de trás, passando pelos diferentes coordenadores, porque cada área é diferente. A prova pode ser mandado de segurança e petição inicial mandado de segurança, que vai ser diferente na segunda fase de conta, na segunda fase de DEM, na segunda fase de tributário, tá? Por causa do coordenador de cada área. E mesmo em cada área, a prova muda a partir de coordenador, a partir do assistente do coordenador, e é isso que a gente vai mapeando, tá? Para essa evolução. Na última prova, nós tivemos uma prova mais difícil, as questões que não foram tão boas, mas quando acontece um ponto como esse, onde a banca ela erra um pouco, a próxima prova ela tende a ser dentro do padrão normal.
Então eu aposto com vocês agora que a próxima prova, 46, virá, enquanto questões, que foi a parte criticada, né, virá então com uma prova ok, uma prova no padrão, saindo do que aconteceu na última prova, que eu tive até um pouco de dúvida se parte dos enunciados da última prova não foram redigidos por inteligência artificial, porque faltava um quê ali, faltava uma conexão, coisa que antes não acontecia na segunda fase. Então, a banca vai evoluir para a próxima prova. Mas agora voltando, dito isso, depois eu quero conhecer você também, quero conhecer a sua história, porque eu adoro saber como é que são meus alunos, quais são os sonhos, as vontades, o que aperta, o emocional mexe muito na segunda fase. Eu falava para meus alunos lá na nossa comunidade constitucional, se você não faz parte, entre para a comunidade constitucional. Eu falava que, agora, final de semana passado, eu estava no shopping aqui em São Paulo com a minha esposa, com meu filho, com a minha sogra, quando de repente eu vejo alguém me olhando de longe. E aí a gente percebe aquele olhar tal, e um olhar furtivo que você olha, a pessoa desvia. Não tem nada a ver de paquera, não, é a pessoa que está te olhando, está te reconhecendo. E aí eu cheguei perto e a pessoa falou, professor, a hora que solta essa palavra, eu falo, foi meu aluno, no caso foi minha aluna. E eu fui conversar, você foi minha aluna? Eu falei, fui. E eu falei, professor, eu queria te agradecer tanto, eu passei na prova. Eu falei, que prova que você fez, né? Aí foi contar, acho que era o exame 41 que tinha feito, né? E tinha passado, que hoje advogava, que estava pensando em casar, estava com o namorado na hora, estava pensando em casar, para ver como que muitas decisões da vida ficam paradas esperando pela aprovação na OAB. Né? E como que um ponto que pode parecer simples para muitos, não é simples. Né? Tem muita coisa em jogo e eu respeito essa sua história, né? Como também na minha época eu sabia de toda aquela pressão, sabia do que tinha, né, ali em jogo, e a gente vai atrás dessa aprovação, tá bom? Agora, volta comigo para o material, para quem está chegando agora, ou para quem já estava, para recordar, quando a gente pensa em peça, o que pode cair na nossa prova? Está aqui, está no quadro. A sua peça será alguma dessas ações no quadro. Ou será uma ADI, uma ADO, uma ADC ou uma DPF, que são as ações de controle concentrado. Se cair alguma dessas, é petição inicial. Ou os remédios, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública. A reclamação, e ali não está aparecendo, deixa eu ver se eu consigo ajustar a tela para vocês, para poder aparecer. Agora vai. Nós temos também a ação de procedimento comum, que tem muito tempo que não cai. O Fili, coordenador nosso, não cobrou. O Emerson, que foi o coordenador anterior ao Fili, também não cobrou, tá bom? Sobre o procedimento comum. Mas tá aqui. Depois, quais são as peças mestras? Então, primeiro ponto, enquanto muitas áreas elas possuem um número absurdo de peças, absurdo, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, absurdo, vocês não têm isso. Em constitucional, não. Em constitucional nós temos, deixa eu voltar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, habeas corpus nem contaria, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que eu estou contando habeas corpus. Eu tenho 12 ações, a reclamação a gente tem aqui uma situação meio sui generis, mas eu vou colocar como se fosse ação, 12. Se você vai para outras áreas, como, né, civil, se você vai para trabalho, se você vai para a penal, nós temos mais ações ou mais medidas serem tomadas. Mas para facilitar, embora a gente tenha essa quantidade de ações, você vai identificar isso facilmente, nós temos só 4 peças a serem feitas. Então nós temos, vou colocar aqui no quadro, nós temos a petição inicial, e você vai ver que é a base nossa da segunda fase de const, raramente cai recurso, não cai, já tem 16 exames praticamente que não cai um recurso para a gente. Então a petição inicial, resposta do réu está no edital, embora a banca não tenha cobrado resposta do réu para a gente ainda, e recursos com petição de interposição ou sem petição de interposição. Embora a gente coloque isso daqui, se você abrir o edital nosso de constitucional, o conteúdo programático, lá vai aparecer recursos, recurso ordinário e extraordinário. Tanto é que foram os 2 recursos que caíram até hoje, só o ordinário e extraordinário, certo? Então, se você aprende a montar a estrutura de petição inicial, você faz petição inicial de qualquer ação. Você faz inicial de mandado de segurança, inicial de ação popular, inicial de ação civil pública. Então, é aprender a estrutura da peça e depois você aplica, tá, para aquela ação específica. Sobre as peças, eu separo para vocês em supertípicas, que são aquelas que mais aparecem na prova de segunda fase, as típicas, que já apareceram pelo menos aqui, né, 2 vezes, 2 a 3 vezes, as atípicas,
Quando é atípica, só caiu uma vez, só uma vez. E superatípicas, estou diante daquelas vezes que nunca caíram para nós. Então, mais comum cair é petição inicial de mandado de segurança, já eu te mostro o ranking. Então, inicial de mandado de segurança, inicial de ADI, inicial de ação popular, são as favoritas. Recurso extraordinário e recurso ordinário já caíram, acho que cada um 3 vezes, mas tem muito tempo que não cai. Petição inicial de DPF foram 2 vezes. Petição inicial de ADC também 2 vezes. Reclamação, petição inicial 2 vezes. Mandado de junção, acho que foram 2 vezes também. Agora, petição inicial de ADO, uma vez e há muito tempo. Inicial de HD, era quando a banca era CESP, nem era FGV, então tem muito tempo. Petição inicial de ACP, agora mais recente, lembrando que a ACP é praticamente a mesma coisa que a ação popular. Superatípica, eu tenho habeas corpus, nunca caiu, é até difícil cair, porque não precisa de advogado e não tem lei regulamentando habeas corpus. A contestação, ou contestação com reconvenção, que nunca caiu, embora seja fácil fazer a contestação. Agravos nunca caíram, apelação nunca caiu, recurso especial nunca caiu, e é difícil cair, tá? Porque o nosso edital não foca nos agravos, não foca em apelação, não foca em recurso especial. Mas vamos olhar o relatório de peças, se você quer aqui um radar sobre aquilo que é mais cobrado. Então olha lá, nós já tivemos 11 petições iniciais de mandado de segurança, seja o mandado de segurança individual ou coletivo, MS. 11. Então, de 45 exames, 11 vezes caiu o mandado de segurança da petição inicial. Também tivemos 8 petições iniciais de ADI, que é a segunda mais cobrada, 7 petições iniciais de ação popular, e aí eu tenho, olha o tamanho do degrau, eu vou sair de 7 para 3. Então eu tenho aqui um top 3 bem consolidado, depois eu tenho então 3 recursos extraordinários e 3 recursos ordinários, que não caem há muito tempo em prova, muito tempo. 2 petições iniciais de DPF também que não caem há muito tempo. Eu tô doido para voltar, né, a ver uma petição inicial de DPF. Até achava que podia cair no exame 45, não caiu. 2 petições iniciais de procedimento comum, também tem mais de 20 exames, não, uns 25 exames que não caem. 2 petições iniciais de mandado de junção. 2 petições iniciais de ADC. 2 petições iniciais de reclamação. 1 petição inicial de ADO, 1 de ação civil pública e 1 de habeas data. Está aqui todo o nosso histórico. Esse é o nosso passado da segunda fase de constitucional. Olhando as últimas provas, do exame 37 ao 45. Então, vou de trás para frente. Só para você ter uma noção, todos esses exames, aqui do 37 ao 45, o coordenador foi o mesmo. Foi o Dr. Firley, ele é o coordenador da FGV. Então, todas as provas com a assinatura dele. No 45, petição inicial de mandado de segurança e o recheio ali envolvendo ordem econômica, direitos individuais coletivos e tal. Ainda não pus a pontuação do recheio da peça, porque no momento que eu gravo para vocês ainda não tive o padrão definitivo, né, onde tem a pontuação. No 44, foi a ação popular. E aí, petição inicial. O conteúdo, o recheio foi administração pública, 2 pontos. No 43, até troquei, tinha falado que era 42, a outro mandado de segurança foi no 43, tão recente. Então, até a probabilidade de cair, né, mandado de segurança não caiu na 45, era mais baixa, porque tinha acabado de cair no 43. Né? E aí ele cobrando direitos individuais coletivos, direitos sociais e controle difuso. Se você pegar as justificativas do 45, são praticamente as mesmas do 43. No 42, petição inicial de reclamação, e aí, como era reclamação, quase não teve recheio, né, de conteúdo. No 41, petição inicial de ADC, 2,5 de recheio, que é a parte do direito material. No 40, petição inicial de ADI, e aí 2,10 falando dos vícios. No 39, petição inicial de mandado de segurança. Depois no 38, petição inicial de mandado de junção. No 37, que tinha caído a petição inicial de ação popular. E até olhando os dados, tá aqui na hora, hein, de cair uma petição inicial de controle, tá faltando. Daniel, e recurso, uma hora vai cair, não é? Porque o filho até hoje não cobrou recurso, uma hora ele vai ter que cobrar recurso. Por que, Daniel, que a gente estuda tanto o passado? Eu tenho que compreender o passado para mapear o futuro. Tanto é que quem estudou o passado e viu o mandado de segurança, fez bem a peça de mandado de segurança agora. É a mesma coisa que a gente está preparando para o 46. Eu tenho que saber as regras do jogo,
eu tenho que saber, então, como que é o histórico da banca, quem é o coordenador, porque aí eu consigo me preparar adequado. Se não, eu estou me preparando para qualquer coisa. E prova, seja prova da OAB ou prova de concurso, eu tenho que saber quem é a minha banca, o que a banca gosta, como que ela cobra, porque a prova eu não faço para mim. A prova eu faço para a banca. Então, eu explico, banca, o que você gosta? O que você gosta de comer? Eu vou cozinhar o que você gosta de comer. O que você gosta de beber? Eu vou te oferecer, vou te servir a bebida que você gosta. Não é a minha, é da banca. Isso faz diferença na sua forma de preparação. Porque a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, eu quero fazer para mim, estudando para mim. Não. Deixa que quando estiver no mestrado, doutorado, você estuda para você. Você vai desenvolver a pesquisa que você gosta. Mas agora é prova, não é? É prova feita pela FGV. Então eu tenho que agradar a FGV para conquistar logo essa carteira, não ficar pagando mais inscrição de prova, não ficar preocupado em curso preparatório para a segunda fase, é mergulhar na sua próxima fase de vida. Você como advogado, você se qualificando, você indo para concurso público, tá? Vamos virar essa chave, você vai virar essa chave. Sobre o Firle, nosso coordenador. Então, o Firle, até um detalhe, né? Ele foi coordenador do exame 45. A gente daqui a pouquinho vai ter a confirmação se ele continua como coordenador para a primeira fase. Então, a hora que estiver chegando próximo à primeira fase já vai sair. E a confirmação dele na segunda fase, geralmente na semana de prova, que sai a confirmação. Mas tudo indica que vai ser ele, não tem nenhuma informação apontando a saída dele. Então, a gente continua estudando, tá, pelo perfil do Firle. Ele é magistrado de carreira, ele é graduado mestre doutor pela PUC do Rio, ele tem tese de doutorado sobre o CNJ, mas ele tem livro sobre mandado de segurança, sobre abuso do Estado, súmulas. Tanto é que, o que ele gosta de perguntar? Sempre cai MS, cai uma DIA ou uma ação de controle concentrado, cai reclamação ou cai súmulas, tá bom? Então, é o perfil dele. Agora, preparando para a prova, preparando agora a nossa segunda fase. Diferentemente de outras áreas, que tem várias normas, por exemplo, você imagina, quem vai fazer a segunda fase em civil. Lá em civil, a pessoa tem que pesquisar no Código Civil, o direito material, aí tem lei de inquilinato, lei não sei do que, tem trocentas mil leis para ele poder pesquisar. Então, você imagina, se você vai para a segunda fase de administrativo, não tem código. Então, também eu tenho várias leis. Lei de licitação de contratos, fora que eu tenho ali umas 4 leis de licitação de contratos, lei de serviços públicos, lei dos servidores, tem a Constituição também para poder utilizar. O que mais? Tem lei anticorrupção, lei de improbidade, tem um decreto-lei de desapropriação e vai embora. É um monte de norma. Se você vai em tributário, você tem a Constituição, o Código Tributário, mais um monte de lei, tá? Direito tributário. Se você vai em penal, você tem um Código Penal, mas você tem várias leis de natureza penal também separadas, várias e várias. Se você vai para empresarial, mesma coisa. Você tem o Código Civil, mas tem várias leis também separadas. Você vai para trabalho, você tem a CLT, mas tem várias leis também trabalhistas, e além de ter ainda os precedentes, julgamento, tudo mais, né, as antigas OJs, que caem no pessoal de trabalho. Para nós, em constitucional, não. Para nós, em constitucional, você tem a Constituição, com seus 250 artigos, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Súmula Vinculante. Então, o local de você pesquisar ele é muito menor. Por isso que a segunda fase de constitucional, embora não seja fácil, ela é mais simples, porque você tem menos conteúdo de pesquisa. Só que para você ter um alto rendimento, você vai ter que entender como que essa nossa Constituição, que é o nosso documento de trabalho, está dividida, quais são ali então os seus títulos, para poder conversar com as aulas e você mapear na hora de fazer uma questão. Então é o seguinte, quando você abre o Vademécum e pega o índice sistemático, você vai encontrar 9 títulos na Constituição. Aí tem os subtítulos, os capítulos e tal. Mas é importante saber então que eu tenho 9 cômodos na Constituição. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, poderes e assim por diante. E é importante saber então o que eu tenho, por exemplo, no título 2 da Constituição. O que eu acho no título 4 da Constituição. Quando você começa a ficar mais íntimo da Constituição, você vai ganhar mais tempo na hora de pesquisa, mas tem que ficar íntimo. Sabe quando você convive muito com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com o marido, e a pessoa assim chega um dia e está mais cabisbaixa, não está conversando muito, fala, já sei, deu problema no trabalho, deu problema, né, de saúde, alguma coisa aconteceu. Porque você já conhece a pessoa. Então eu preciso que você passe a conhecer a Constituição tal qual você conhece o seu familiar, porque aí você vai conseguir ir mais rápido em pesquisa.
Aqui eu trouxe para vocês as aulas, tá? Tudo isso aqui é nome de aula. Direitos individuais coletivos a gente vai ter mais à frente, direitos sociais, nacionalidade. Aqui é só falando um pouquinho o que eu acho nessa aula, comunica com o quê, para ajudar na pesquisa. Isso aqui é para ficar no seu radar, tá? Isso aqui é para ajudar para depois, a gente vai estudar. Então aqui é só material de apoio nesse momento, para você entender, é importantíssimo. E agora eu entro numa ferramenta que ela é revolucionária. E é uma ferramenta que eu sempre falo para os alunos. Façam a tabela comparativa de direito material. Porque é essa tabela comparativa de direito material que vai te permitir alto rendimento. Você vai preparar, você vai treinar questões olhando para ela, até chegar a hora que não precisa mais olhar para essa tabela. Vai ficar automático para você. Mas muitas pessoas têm dificuldade na hora de montar. Então eu vou te ajudar agora a como montar essa tabela. Eu vou cortar esse bloco e eu já volto então para a gente analisar. Pode ser? Então se prepara daí, que hoje é dia de fazermos uma excelente tabela de direito material. Até já! E vamos agora montar então a nossa tabela, mas só um detalhe antes de fazer a montagem dessa tabela. Uma vez eu tinha ido visitar um familiar no hospital, tinha tido um problema sério, cardíaco, e quando eu entrei no hospital estava triste, né, preocupado, talvez da possibilidade desse familiar não conseguir sobreviver, e aí entrei cabisbaixo no elevador. E aí subiu em câmera lenta o elevador, né, naquele instante, parece que o tempo não passava, indo então lá para a região da UTI, quando abriu a porta. A hora que abriu a porta no andar da UTI, eu me deparei já ali com uma placa tal, que tinha uma frase, não vou lembrar agora o autor da frase, talvez você até conheça, mas na hora eu não conhecia ainda a frase. Isso já tem um tempo, isso foi lá por volta de 2011, mais ou menos, e a frase era assim: não sabendo ser impossível, ele foi lá e fez. Isso quer dizer que muitas vezes a gente fala para o cérebro: eu não dou conta, isso é muito difícil, isso não é para mim. E quando eu vou falando isso, o meu cérebro começa a acreditar que eu não vou dar conta. E aí eu não consigo fazer, mas é porque o cérebro disse. Se eu não falar isso para o meu cérebro, já é meio caminho andado para eu arrasar. Agora, se eu quiser falar para o meu cérebro, eu posso, eu vou conseguir, eu não vou medir esforço para treinar, para driblar a ansiedade, driblar a pressão e ir bem na hora da prova. Eu sou o seu professor e eu confio na sua capacidade. Eu sei que você é capaz, mesmo quando a gente duvida, quando não vem aquele resultado. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por um momento onde acha que não vai dar conta, mas você dá conta. Confie, acredite em Deus, peça ajuda, tá bom, para o seu anjo da guarda, que vai te conduzir nessa caminhada para que você tenha o sucesso na sua empreitada. E agora então eu te mostro uma das principais ferramentas para que você tenha o sucesso em fazer boas questões. É montar essa tabela aqui de direito material. O que acontece? Títulos da CF. Você vai lá naquele sumário da Constituição, onde tem os títulos. Por exemplo, o título 1 da CF vai falar sobre os princípios fundamentais. E aqui, né, por coincidência, é o mesmo nome da aula. Então nós temos uma aula, quando você pega o programa, depois eu vou te mostrar o programa, eu tenho uma aula que é de princípios fundamentais. Então, coincidentemente, é o nome do título 1 da Constituição. Coincidentemente, é o nome do título 1. E aí, como subtema, você vai olhar o seguinte: o que eu assisti na aula de princípios fundamentais? Lembra da aula? Se você não viu a aula ainda, abra a Constituição no título 1 e tenta ver o que tem lá. Por exemplo, ali você vai achar sobre a dignidade da pessoa humana. Ali você vai achar sobre a separação dos poderes, entre outros. Aí você vai colocando, aqui não tem espaço agora, tá? Você vai colocando tudo. Depois chega no título 2 da Constituição. Quando você olha o título 2 da Constituição, o que ele trata? Ele vai tratar sobre direitos e garantias fundamentais. Esse é o título 2 da Constituição, quando você pega lá no sumário da Constituição, tá bom? Agora eu quero ver quais aulas nós estudamos que ficam dentro do título 2 da Constituição.
Se você ainda não viu a aula, você vai olhar ali para o nosso programa de aulas, os nomes das aulas e tentar encaixar. E aí você vai conseguir completar melhor a tabela quando você vai ter na aula, vai assistir na aula. Então é o seguinte, no título 2 da Constituição, nós temos a aula de direitos e deveres individuais e coletivos, E aí você vai pensar, o que eu vi nessa aula? Ou então, você entra no capítulo, né, que é o artigo 5º, o que tem lá dentro? Aí você vai colocando, olha, dentro dessa aula, eu tenho sobre o direito à igualdade. Nessa aula, eu tenho sobre a liberdade de expressão. Nessa aula, eu tenho sobre a liberdade religiosa. Nessa aula, eu tenho sobre propriedade. Nessa aula, eu tenho sobre presos, direito penal. Então, você vai colocando tudo que você viu ali nessa aula. Ah, contraditório, para defesa. Ok. Então, veja, aqui eu fecho a aula, que é o tema, direitos individuais coletivos. Mas eu tenho uma outra aula aqui, que fala do título 2 da Constituição. Por exemplo, só colocando aqui para mudar com vocês, eu tenho a aula nacionalidade. E o que eu estudei na aula de nacionalidade? Ah, eu estudei sobre as espécies de brasileiro. O que mais que eu estudei? Ah, eu estudei sobre cargos privativos de brasileiros natos. O que mais? Ah, também estudei sobre a extinção ou a perda da nacionalidade brasileira. A perda da nacionalidade. Ok. E aí você vai fazendo isso com toda a Constituição. Aqui no título 2 eu teria ainda que falar sobre direitos sociais, eu tenho uma aula de direitos sociais que trata do título 2 da Constituição. Aí o que eu vejo lá? Ah, eu vejo educação, eu vejo saúde, eu vejo direitos dos trabalhadores. Eu tenho também a aula, que é a coluna do meio. Eu tenho a aula que é direitos políticos, que fica no título 2, tá? Tá, Daniel, agora que subtema, o que eu vi na aula? Ah, na aula eu vi sobre votar, sobre ser candidato, eu vi sobre inelegibilidade, que é na última prova sobre inelegibilidade, então eu colocaria aqui. Ah, também tem sobre suspensão e perda de direitos políticos, também tem sobre partidos políticos, pronto. Eu coloquei o tema direitos políticos, que está dentro do título 2 da Constituição, subtema, coloquei todos esses tópicos. Aí você vai fazendo isso, preenchendo toda a tabela. Daniel, por que você não manda já a tabela pronta para a gente, dá esse trabalho todo? Porque isso é exercício pedagógico. Quando você vai preparar a sua tabela, você vai ter que estudar para preparar a tabela, dá trabalho, você vai preparar, você vai escrever, e essa memorização ativa é melhor do que a passiva. Te entregar pronto te ajuda, claro que te ajuda, mas quando você faz, você consegue memorizar muito melhor. Depois, sempre que você for treinar questões, e eu sei que agora, para quem fez a segunda fase de Const no último exame, esse é o ponto que está mais agora deixando preocupado, aí você vai aplicar a técnica, tem que estar com essa tabela, tem que estar com a tabela. Aí o que você faz? Olha só. Vou pegar um enunciado. Ao pegar o enunciado, você tem que aplicar como técnica de interpretação do enunciado. Você vai aplicar o LPTP. L é leitura, você vai fazer a leitura. Depois, o P é de problema, importantíssimo. Você tem que cravar qual é o problema. Depois que você cravou o problema, aí você vai lá, qual é o tema? Qual é o tema? E o tema é aquela coluna do meio da tabela. Aí você vai pensar qual é o tema, qual é o subtema, e depois vai para o P, que é pesquisa. Mas se você não crava qual é o problema, você vai descobrir tema errado. Então você tem que cravar qual é o problema para depois ir para o tema. E aí você vai para a pesquisa. Certo? Então caminha assim. Se prepare dessa forma que vai fazer diferença. Depois que você já descobriu, você pesquisou, encontrou a resposta, aí vai ser o momento de escrever a resposta. Aí a gente vai aplicar a SNAF. Mas muitas vezes na prova, a maior dificuldade do candidato é em buscar essa interpretação. E aí outro ponto que eu falo para os meus alunos. Você, na hora da prova, tem que ser um cidadão português. Você tem que ser aquele que interpreta ao pé da letra.
não é deixar a mente tentar devagar, não. Você vai usar o que está no enunciado para poder compreender. Daniel, dá para a gente ver então uma questão da prova passada, só para a gente ver como é que aplica melhor isso? Sim, não estava aqui nos planos, mas eu vou pegar com vocês a prova, deixa eu colocar aqui. Vou pegar uma prova, não tem que deixar aberto. Para pegar a prova, deixa eu abrir de cá. Parará. Exame 45. Constitucional. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui pelo computador. Estou usando o iPad e o computador. Ok. Vou lá em uma questão. Que questão que você prefere? Se bem que agora eu não estou conseguindo ver o chat, né? Eu estou gravando antes, transmitir a aula para vocês. Tá, mas vou pegar essa aqui então. Parei na 2, vamos na questão número 2. Ela diz assim: o projeto de lei ordinária número X tramita no Congresso Nacional. Então eu tenho um projeto de lei ordinária tramitando no Congresso. Seu objetivo declarado na justificativa é o de evitar ajuizamento de ações desarrazoadas e pouco técnicas. De acordo com o artigo 1º do projeto, compete privativamente ao ente público lesado, às associações que preenchessem os requisitos ali estabelecidos e ao MP ajuizar ações com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público. Então agora, por essa lei, eu só posso ter ação para anular ato lesivo pelo ente federativo, por associação ou Ministério Público. Só esses, ninguém mais pode. Tá bom? E aí continua, tá? Aí vem o artigo 2º, que eu não vou entrar aqui, que vou falar só do item A com vocês por causa do nosso tempo. E aí vem o último parágrafo. Para subsidiar o voto que deveria exarar, um parlamentar solicitou o seu pronunciamento como advogado, perguntou para você, apresentando-lhe os questionamentos a seguir, a serem respondidos em conformidade com a sistemática constitucional. Então, ó, você tem que responder com base, eu vou conseguir acho que usar minha caneta agora aqui com vocês, não vou, mas com base no quê? Na Constituição. Cuidado! Então, a sua resposta tem que ser com base na Constituição, tanto para o item A como para o item B. Aí vem o item A. É possível a concentração da legitimidade ativa no ente público lesado, nas associações e no MP para ajuizar essas ações que anulem ato lesivo ao patrimônio público? Então, do ponto de vista constitucional, eu poderia restringir só esses para propor ação para proteger o patrimônio público? É isso. Bom, fiz a leitura. Meu problema, eu posso restringir a só esses. Qual é o meu tema? Meu tema, quem é que pode propor ação para proteger, não é, o patrimônio público? Então aqui nem é uma aula de direito material. Aqui vai ser uma aula de processo. Então eu tenho que saber as ações. Está perguntando para ajuizar a ação. Então eu tenho que saber os remédios constitucionais. E aí eu vou pensar, qual remédio constitucional que eu poderia, nesse caso, utilizar para anular ato lesivo ao patrimônio público? Habeas corpus? Não. Habeas data? Não. Mandado de segurança? Até pode, mas o mandado de segurança anula quando a vítima foi ofendida, não é? Ação popular? Claro, ação popular é um cidadão propondo uma ação para anular ato lesivo à administração pública. E aí, por esse caso, eu estou tirando o cidadão. E isso viola a Constituição. A Constituição fala que o cidadão pode. Como é que uma lei ordinária fala que o cidadão não pode mais? Tá bom? Mas o que aconteceu na prova? Porque aqui é o meu foco com vocês agora, é aquela história do cara crachá, de ser português. Teve candidato que foi responder com base na lei da ação civil pública, que lá permite, então, que defensoria pública também possa, que entidades públicas também possam, mas usou como resposta a lei da ação civil pública, a lei 7347. E o ponto é, o enunciado, o seu examinador, que você responde para ele, o seu examinador queria saber resposta com base na lei da ação civil pública ou era resposta com base na Constituição? Olha o quadro de novo. Olha o último parágrafo. A serem respondidos em conformidade com a sistemática constitucional. Então não dava para responder com base na lei da ação civil pública. Não dava justamente por causa dessa informação aqui. Por causa do que estava anunciado, do que o seu examinador queria. Certo?
Então deu para pegar um pouquinho sobre isso? De pegar essa parte da interpretação? Depois eu vou estudar mais com vocês de aplicar o LPTP, mas aqui agora eu fiquei com essa pulguinha de falar. Cuidado com o enunciado. O enunciado é o examinador falando com você. Você tem que marcar o enunciado, tem que respeitar o seu examinador, porque senão você vai pesquisar errado. Então, a sua resposta pela a Lei da Ação Civil Pública era uma resposta ok, era boa, mas não foi o que o examinador perguntou. Então, a gente tem que cravar o que ele quer saber. É isso que eu tenho que colocar, tá bom? Beleza, então voltando. Construída a tabela. Agora, deixa eu colocar aqui no material de novo. Na sua preparação para a segunda fase. Deixa eu voltar aqui. Já colocando o quadro. Nós temos as etiquetas para colocar no Vademecum. Aí você vai utilizar o Vademecum, o seu VAD específico de área, ou vadão. Inclusive, quando eu gravo para vocês, hoje mesmo está falando que a editora, daqui a pouco a gente vai ter um novo VAD específico, vai sair. Então, aqui as etiquetas para ajudar vocês na pesquisa. E nós temos os lápis para serem utilizados, marcações. Então, quem está chegando agora e quer ver como é que a gente vai marcar, está aqui, ó. Essas são as cores. Tem cor para processo, tem cor para direito material. E eu vou fazer com vocês a melhor marcação possível dentro daquilo que a FGV permite, tá? Dentro do que ela permite. Certo? Daniel. Então, do material tá saindo, sim. Tem aqui, tá até aqui atrás do vadão. Meu VAD atual, né? Tá lá na sala, agora no momento não tá aqui no escritório. Mas vai ser a nova edição do VAD. O que muda mais pra gente é uma emenda ou outra constitucional, o que muda é a parte de súmulas vinculantes. Então, quem tá com o vadão, pode ir bem, dá pra ir bem com esse vadão nessa prova agora do exame 46. Isso quem tá com o vadão da 19ª, da 20ª edição. Quem tá com o vadão anterior, aí já não dá, porque tem umas 3 emendas a menos, tem 3 súmulas vinculantes a menos, tá bom? Aí precisa do novo VAD ou do novo vadão, tá? Para poder acompanhar. Vademecum é a mesma coisa, vocês sempre perguntam. Ontem mesmo eu estava dando aula para a primeira fase e um aluno falou assim, Daniel, eu tinha feito a segunda fase começando com vocês, mas aí depois por um motivo eu não pude continuar. Eu comprei outro Vademecum, né, de uma outra editora, e quando cheguei na prova, eu não achava as coisas no índice emissivo. Aí eu conversei com os amigos que estudaram com vocês no meu curso e usaram esse Vademecum, eles acharam tudo no índice emissivo, mas é porque tem diferença. Mas não vai pensando que vai achar tudo. O índice emissivo, ele vai te ajudar, mas você não pode ficar dependente dele. Por isso que é importante saber onde ficam os temas dentro da Constituição. Nessa prova, agora, no 45, caiu uma questão falando sobre minérios, né? Então dava para poder localizar. O que mais que apareceu ali? Deixa eu pegar aqui. Sobre embarcações, né? Teve um caso falando então de embarcação nacional, internacional, que o índice emissivo ajudou, né, a encontrar a resposta, e lá para o artigo 178, que é um artigo diferente. Então aqui foi uma mão na roda. Certo? Sobre as aulas, deixa eu pegar aqui com vocês um pouquinho sobre como é que vai ser o nosso cronograma de aulas. Só pegar de cá. Exame 46. Aqui. Vou abrir no quadro, que vai ser o exame da sua aprovação. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Então nós temos aqui, ele sai um pouquinho ali do foco, acho que não vou conseguir trazer para o centro para vocês. Esse cronograma vai ficar disponível para todos vocês. Então aqui nós temos o calendário, o edital da repescagem, quem vai ter que fazer inscrição na repescagem só vai sair mais à frente. Acho que eu consigo aqui melhorar, deixa eu ver se eu consigo. Aê, agora sim, melhor. Vou colocar aqui assim ainda. Pronto. Então nós temos ali o edital dia 26 de março, aí tem o resultado definitivo, depois de recursos para quem fez o 45, dia 1º de abril. Depois a inscrição para a repescagem vai ser entre o dia 2 e o dia 9 de abril. Depois, a primeira fase no dia 3 de maio, a prova da primeira fase, e aí começa no dia 4 de maio o nosso curso regular. Só que a parte regular vai ser muito enxuta, porque a prova é dia 21 de junho, a gente está falando aqui de menos de 2 meses, vai ser uma prova, uma preparação muito curta. Então tem que fazer valer a pena agora na sua preparação, tá bom? E aqui tem todos os nossos
não é? A nossa atividade, semana de imersão, Detona e tudo mais. Na preparação, a gente tem mais de 200 aulas, né? Parte das aulas ao vivo, parte das aulas gravadas. Nós temos ali 8 simulados, e aí depende do plano que você comprar, do curso que você comprar, se vai ter correção individualizada ou não, tá bom? Mas aí depende do tipo. Tem as últimas 15 provas corrigidas, que eu comento com vocês a correção dessas provas. Tem 6 provas simuladas. Prova simulada é quando eu, Daniel, me coloco na condição de candidato, na sua condição, e eu faço a prova inteira. Então eu vou pegar igual você, o caderno de prova, vou escrever tudo, mostrar o caminho, passo a passo para acertar. Ajuda demais. E todas as provas simuladas são provas que já foram cobradas pela FGV. Tem aqui um combo de book com atividade para vocês treinarem, mais a semana de revisão. Aqui umas perguntas, né? Para quem quer entrar para a comunidade nossa de constitucional, que ainda não entrou, entra nesse QR Code. É ali que eu converso com vocês quase que diariamente. Quando chegar no momento do curso regular, aí sim, aí eu converso muito mais ainda com vocês. Tem aqui o nosso cronograma. Então nós vamos começar ali, então a aula inaugural, que já foi no dia 3 com o Darlan, hoje, dia 5, o nosso mapeando, e aí depois tem mais outras aulas, técnica de resolução de questões, aula de nacionalidade, e assim por diante, tá? Todas as nossas aulas nesse período. Depois tem aqui o nosso feriado. Esse cronograma, ele está sujeito a alteração, né? Se eu precisar aqui alterar alguma coisa, eu altero e aviso vocês, ou eu ou a equipe, tá bom? Então aqui é só uma prévia da preparação para a prova. Nos simulados, a gente vai indicar para vocês, semanalmente, aí, os simulados, para vocês treinarem. Vai ter o IDEA que vai falar como que vocês escolhem. Quer fazer mais simulado do que a gente já oferece, você pode fazer também, que é importantíssimo. E lembrando que no curso, você escolhe, tem 3 modalidades, não é? Tem aquela modalidade que você tem acesso simulado, mas você não envia para correção individualizada. Tem a outra que você tem aqui, a correção individualizada, e tem aquele outro que é o mais completo. E esse mais completo, ele te permite, tá bom? Ver também aquele curso de treino, que é importantíssimo. Muitas vezes o aluno acaba não vendo, mas faça isso, assista, porque eu vou alternar com vocês a resolução de questões. A prova da segunda fase de constitucional é uma prova que exige muito cuidado com a parte das questões. Geralmente, né, praticamente sempre, os candidatos vão bem na peça, acertam a peça, o bicho pega em questão. Então, por isso, a importância do treino das questões. Que mais? Então, comunidade, já falei para vocês, já mostrei aqui o cronograma, preparando, né, esse nosso início de aula. Se tiver dúvida, você pode encaminhar sua dúvida pela plataforma, tem lá, ou você vai no meu Instagram e encaminha também a dúvida. Lá na comunidade dá para fazer, né, responder também naquilo que eu envio, então dá para responder dentro da comunidade mesmo, no WhatsApp, para a gente poder conversar. Tudo isso na sua preparação para a prova. No Instagram também vou colocar muitas dicas para vocês, então para vocês ficarem atentos, então, com esses comunicados, porque é a caminhada da aprovação. Mas faz o seguinte, você tem que fazer um compromisso com você mesmo, de falar, é a minha prova, eu vou fazer de tudo para passar. E aí tem que fazer escolhas, porque na preparação, a vida às vezes nos prega surpresas. Às vezes o trabalho fica mais difícil, há uma jornada maior, às vezes alguém na família fica doente, ou a gente fica doente, acontece. Mas eu tenho que ver o seguinte, o que está nas minhas mãos que eu posso resolver, o que não está? O que não está, eu vou pedir para Deus me ajudar. Agora, o que está nas minhas mãos, eu vou tentar resolver. Então, estou no trabalho, está pesado, conversa já com o chefe, eu preciso passar nessa prova. Então, se puder, ou me liberar mais cedo, não colocar, né, uma carga mais alta, que eu tenho que ficar trabalhando no final de semana ou depois, porque senão eu vou ficar adiando o sonho de passar na prova da OAB, ou mesmo a necessidade do escritório passar na prova da OAB. Converse. Porque muitas vezes fica com vergonha de conversar, a gente não fala. E se conversasse, o chefe daria essa oportunidade, ou ele se prepararia. Não é deixar para avisar na véspera, porque fica apertado, faça isso agora, tá bom? Já avise para poder organizar. Não tenha medo de nota baixa no simulado. Os simulados são feitos de forma difícil, até, né, no geral, mais difíceis do que a prova. Mas você tem que treinar para ter gestão de tempo, entender como pesquisar, e aí você vai acertando o seu caminho, você vai acertando o seu passo. Se você não treina, você vai ficar com dificuldade, tá bom? Então tem que treinar, tem que fazer o melhor, porque a aprovação ela vem. E a gente vai te acompanhar para isso. Você não é um número qualquer que está na sua casa, sozinho, vendo essa aula. Não, você é meu aluno. E como tal, eu tenho um compromisso meu, Daniel, ético, de fazer o meu melhor para que você seja aprovado. Então você não está sozinho nessa jornada, não. Você está bem acompanhado. Não só pelos seus professores, mas pelos seus colegas. Porque na segunda fase a gente vai criar um ambiente
em que todos nós vamos torcer uns para os outros, porque a OAB não é competição, tá? A OAB é parceria para ser aprovado. É atingir aquele mínimo e ser advogado e começar uma nova fase na sua vida. Então vamos juntos nessa caminhada, venha fazer parte, tá bom, do nosso time de vitoriosos, porque aqui a gente aprende muito mais que passar na prova. A gente aprende a pensar o direito constitucional e a gente vai aplicar isso em várias áreas da vida, não só, tá bom, no exercício da advocacia que você vai começar daqui a pouco. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Logo, logo a gente se reencontra. Então, um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.